Dia, que a paz de Deus seja com você, meu irmão. É muito bom levantar-se de manhã para estudar a palavra de Deus. Nós estamos estudando essa semana o livro de Atos, e sereis minha testemunha. Hoje, o subtítulo é a restauração de Israel. E o texto base de hoje é Atos 1, versos 6 e 7. E então, os que estavam reunidos lhe perguntavam: Senhor, é este o tempo que vai restaurar o reino a Israel? E ele lhe respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Bom, no Antigo Testamento, tem várias passagens em que apresenta dois tipos de profecia referente a Cristo. A primeira refere-se a Cristo como soberano rei que reinaria para sempre. São várias passagens, mas você pode ir lá em Salmos 89, 3, 4, que mostra essa evidência. E a segunda diz que Cristo morreria pelos pecados dos seres humanos. Você pode ir em Isaías 53, todo o capítulo 53 de Isaías, em especial o verso 12, defende essa tese. Bom, as profecias, apesar de ser diferentes, elas não se contradizem, mas elas se completam. Ela fala de um Cristo em duas situações. Primeiro, ele viria para morrer pelos nossos pecados. E na segunda, viria estabelecer o seu reino eterno. O povo judaico, inclusive os discípulos, ficaram com parte da verdade, aquela que era mais conveniente. Qual a parte que eles aceitavam? Essa pergunta, em que os discípulos a caminho de Emaús, depois da ressurreição de Jesus, ela responde para nós qual a parte que eles aceitavam. Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino de Israel? Na verdade, eu li o trecho errado. É lá no livro de Atos. Os discípulos fazem essa pergunta, que mostra que eles entendiam, que eles entendiam a primeira profecia, aquela que era mais conveniente. Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino a Israel? Então, essa pergunta dos discípulos sugere aí uma compreensão errada da missão de Jesus. Os discípulos, assim como os judeus, eles pensavam a mesma coisa, que Jesus viria como um político militar para libertar Israel do jugo romano e estabelecer a dinastia vitoriosa de Davi. E exaltar, Israel, a sua glória passada, como nos tempos de Davi e de Salomão, seu filho. Então, a morte de Jesus, ela foi encarada, então, como um grande desapontamento. E o diálogo de Jesus, agora sim, o diálogo de Jesus com os dois dos seus, a caminho de Emaús, confere tal pensamento. Leia lá Lucas 24, 21. Nós esperávamos que era ele, Jesus, que iria trazer Israel a redenção. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Nós esperávamos que Jesus iria redimir Israel. Jesus, então, fala que eles estavam enganados com relação à profecia que escolhera, justamente aquela que convinha a eles. E Jesus fala: como vocês são necios, são tardios, como vocês custam a entender e crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Lucas 24, 25 a 26. Quando, com relação à ressurreição de Jesus, acende-lhes a esperança nos discípulos de que finalmente a interpretação deles estivesse certa e Jesus estabeleceria o reino eterno em Jerusalém. Então eles perguntam: Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino de Israel?
Jesus, então, não responde nem que sim, nem que não. Pelo contrário, ele fala, as ações de Deus não são acessíveis aos seres humanos. Isso compete a Deus, não a vocês. Né? E a seguir, diante dessa resposta de Jesus a eles, nem que sim, nem que não, Jesus arremata dizendo, vocês receberão poder, descerá sobre vocês o Espírito Santo e sereis a minha testemunha, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Deixa para eles uma missão e em seguida partiu, subiu para o céu, prometendo que voltaria no tempo que compete a Deus e não aos homens. É isso o estudo de hoje. Espero que você amanhã possa também estudar comigo aqui a palavra de Deus.